Agora nós vamos ver os eventos principais do primeiro período da época da igreja, ou seja, o período de Éfeso. Então nós estamos na apostila, página 4, e nós vamos seguir o livro de Atos, mas eu não vou ler tudo no livro de Atos, eu vou dar mais ou menos o esboço que vocês vão ver aqui na apostila, e nós vamos notar algumas coisas. Deixe-me só iniciar essa aula por relembrar que quando a igreja foi fundada, ela não era uma coisa organizada, ok? Na verdade, a organização da igreja veio diretamente das sinagogas, porque o pessoal da sinagoga já tinha ancião, já tinha aquele tipo de liderança, já tinha um tipo de culto, lendo o texto do Velho Testamento, tendo rolos e escribas e tudo isso. Dentro de um grupo desse, que era um sistema cultural tipo patriarca, não era de mulher no comando, né? Mas o pai com a esposa e a família, tinha já esse tipo de organização. E daí um grupo saiu da sinagoga, recebendo Jesus, formando uma nova igreja. Mas o grupo cultuava Deus em casa ou no templo, mas não tinha um prédio chamado Igreja Batista Independente ou outra coisa. Não existia isso. Eles cantavam os mesmos hinos que eles cantavam. Por exemplo, os salmos que nós temos até hoje no nossa Bíblia, no Velho Testamento. Então, eles nem tinham, irmãos, o Novo Testamento. A gente chega aqui, a gente ouve uma pregação, e vocês pensam, ou o pastor vai pregar do Velho, ou ele vai pregar do Novo. Eles não tinham essa opção. E, na verdade, eles nem tinham uma Bíblia desse jeito, tipo, com todos os livros. Não tinha como produzir algo assim daquela época. Então, se vocês puderem fazer o seguinte comigo, eu não quero fazer uma lavagem cerebral, mas pelo menos vamos arrancar da nossa cabeça tudo da nossa modernidade. E vamos entrar na cultura, na tecnologia daquela época. Vamos entender a situação quando Jesus iniciou a igreja no primeiro século. Bom, aqui então, página 4 diz os eventos principais do período de Éfeso. Número 1, a grande comissão da igreja. Então, no ano 30, por aí, Jesus, ele subiu para o céu, o corpo dele subiu. E várias vezes, em vários lugares, Jesus dava uma missão para os apóstolos bem antes de ele subir para o céu. E essa missão é chamada a Grande Comissão. Todos nós devemos memorizar esse termo. Na verdade, a missão de cada igreja local é obedecer à Grande Comissão. Daí, o que é a Grande Comissão? Número 1 aqui, é uma missão global. Jesus diz nessa Grande Comissão para ir para os confins da terra, pregar o Evangelho a toda criatura. E o que é a mensagem? É a mensagem de Cristo para a salvação. Número 2 aqui. Jesus falou, as últimas palavras dele: vocês vão receber poder do Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas e vocês vão pregar o meu Evangelho até os confins da terra. Daí, você pode notar na versão em Mateus 28, que ele falou, e cada pessoa que recebe Jesus deve ser batizada por imersão, claro, porque esse é o significado da palavra batismo. E esse batismo é para identificar essa pessoa. A pessoa está dizendo, sim, eu creio em Jesus Cristo. E vamos notar a diferença. Hoje em dia, culturalmente, o batismo no Brasil, a ideia é
você está ficando muito sério quando você se batiza, e daí você será salvo. Muita pessoa tem essa ideia, culturalmente essa ideia. Mas nessa época, o batismo era um ato definitivo nesse sentido. Quando eu aceitar o batismo do crente, pode ser o último dia da minha vida nessa terra, porque o povo foi perseguido. Era algo de grande intensidade aceitar esse batismo. Nós precisamos entender isso. Hoje em dia, tem até muitos que, como eu falei, a ideia de, agora eu vou ficar sério, muita pessoa tem uma ideia até mais fraca ainda, é tipo, eu quero me batizar porque eu quero ir para o céu. E não há nenhum arrependimento, não há fé em Jesus. É uma coisa tipo, da boca para fora, né? A pessoa faz isso, mas não tem significado. Nós precisamos entender, o batismo no primeiro século era perigoso, não era a mesma coisa. Também, Jesus prometeu a presença contínua dele pelo Espírito Santo. Ele falou, eu vou sair, eu vou ter que sair, e quando eu sair, eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da verdade. Então nós sabemos que quando aconteceu isso, quando Jesus saiu do mundo e o Espírito Santo veio, era uma transição de uma economia espiritual ou de uma dispensação para uma outra. Eles perceberem, eles passaram 1 ano, esses apóstolos, talvez mais com Jesus, aprendendo muito, até fazendo milagres com Ele. Ele é crucificado, Ele ressuscita, Ele volta para o céu. Eles pensam, e agora? E agora? A partida de Jesus salientou aos discípulos que eles estavam entrando numa nova dispensação, não do reino profetizado e muito esperado, mas da igreja. Inclusive, se vocês puderem notar aqui no livro de Atos capítulo 1, diz aqui em versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então note que versículo 6, eles ficaram preocupados com o reino. Não, mas o Messias não era para ele chegar e formar um reino e vencer os inimigos do povo de Deus e ter algo político aqui. E Jesus falou para eles, não é para você saber quando isso vai acontecer. Agora você tem outro alvo, outra missão. Sim, vocês vão ser testemunhas, vocês vão até os confins da terra, vocês vão pregar o meu evangelho e vocês vão ter o poder do Espírito Santo. É mesmo? Exatamente. Se não é o reino, não é o reino, mas é a missão por enquanto, e é mesmo, até hoje, a gente tem 2000 anos com essa missão, e ainda, Deus está chamando missionários e enviando para vários lugares. A segunda parte da grande comissão aqui, a descida do Espírito Santo. Quando ele veio, você pode ler sobre isso em Atos 2, ele veio no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica. Pentecostes, então, esse dia especial, enfatizou igrejas locais. Lá, com aquele povo específico, 120 pessoas, ele desceu. Pentecostes também enfatizou o poder do Espírito, porque Jesus disse, você não pode ser testemunhas antes da descida do Espírito Santo. Vocês precisam dele. Então enfatizou, e até hoje nós precisamos entender, o nosso ministério depende do Espírito Santo. Também Pentecostes enfatizou evangelismo global. Lembra, o Espírito Santo deu um sinal autenticador para a igreja no dia de Pentecostes. Ele deu um sinal especial. O que foi? Falar em
línguas. Quais línguas? Você lê ali em Atos 2, línguas de outros povos. O povo não usava a língua de demônios, não usava línguas de anjos, não eram línguas que ninguém entende. Você lê ali em Atos 2, e pessoas de outros lugares falavam: ei, essas pessoas estão falando a nossa língua sobre as maravilhas de Deus, mas como assim? Como isso é possível? E Pedro, ele se levanta e fala: é o Espírito Santo de Deus que fez isso. Por que esse milagre? Porque Deus não deu outro sinal? É porque Pentecostes marcou o início da missão. O povo de Deus vai para outras línguas, outros povos para pregar o Evangelho. Essa é a ideia do sinal, o significado. Terceira parte da grande comissão: pregação, poder e perseguição. O Espírito Santo transforma o apóstolo Pedro. Lembram, ele era um covarde, ele nega Jesus 3 vezes e ele se torna um pregador vigoroso. E você pode ler ele pregando o Evangelho, pessoas levando ele para a cadeia, ele escapa da cadeia pela ajuda de um anjo, tudo isso. Os milagres de falar em línguas e de curas, entre outras coisas, autenticavam o ministério do Espírito Santo através dos apóstolos. E você nota isso, grande poder. Inclusive, a Bíblia diz que Deus deu poder especial para Paulo. Ele fazia, outros faziam milagres, ele fazia milagres especiais. Deus decidiu dar isto para ele, provavelmente para mostrar que o Evangelho realmente foi enviado aos gentios, esses que não tinham a lei. Deus disse: o meu Espírito Santo vai autenticar até mais esse homem, porque eu realmente quero levar o Evangelho para os povos gentílicos também. Milhares de judeus recebem Jesus através do ministério de Pedro e de João, e isso perturba os judeus que consequentemente perseguem a antiga igreja. Então, notem isso, perseguição veio para a igreja primeiramente pelos judeus e depois pelos romanos, ok? Então, primeira parte, judeus, segunda parte, romanos. Agora, a quarta parte da grande comissão: problemas internas e as suas consequências. Número 1, o abuso do Espírito Santo por Ananias e Safira demonstrou a importância e o poder do Espírito Santo na igreja. Quem lembra da história de Ananias e Safira? Você pode levantar sua mão? Deixe-me contar essa história rapidinho para vocês. O Espírito Santo tinha uma obra extremamente evidente e clara na igreja. Então, o povo observava o poder e tinha gente que queria participar desse poder, mas tinha certas pessoas que queriam, vamos dizer, enganar o Espírito Santo, nem precisando enganar. E Ananias e Safira, um casal, eles pensavam: nós vemos que os irmãos estão levando muito dinheiro para a igreja, para ajudar os pobres e tudo, vamos fazer o mesmo e nós vamos poder participar desse movimento, desse poder e tudo. Mas nós não queremos dar todo o dinheiro desse terreno que a gente vendeu, então vamos dar só uma parte. Eles vão achar que estamos dando tudo, mas na verdade a gente vai ficar com o dinheiro e nós vamos poder participar. Então, um casal decidiu uma loucura dessa, querendo, sabe, coisas carnais e coisas espirituais ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Chega ele primeiro, o marido, e Pedro, pelo Espírito Santo, já percebe: você está mentindo? Ele falou: você tinha como falar para nós o valor e falar que você vai dar uma parte só, você não precisou mentir, mas quando você mentiu para o Espírito Santo. E Ananias morre, cai bem ali, bem na igreja, morre. Depois a esposa chega, ele fala a mesma coisa para ela: os pés que levaram seu marido para fora vão levar você. E ela morre de novo. Quando você vê essa parte da história, você começa a entender algumas coisas. O Espírito Santo é santo. A igreja nunca deve fazer nada para blasfemar do Espírito Santo, para abusar ou
usar o Espírito Santo de uma forma errada. Isso coloca dentro de mim uma certa cautela. E a Bíblia enfatiza nessa passagem que o povo ficou com medo, não querendo blasfemar. E isso ajudou a purificar a igreja no primeiro século, nos primeiros anos da igreja. Também, diz aqui número 2, o desprezo das viúvas gregas pelos irmãos judaicos da igreja criou a necessidade da igreja ter diáconos. Você pode ler sobre isso em Atos 6. E tinha pessoas recebendo Jesus e tinha certas viúvas que tinham uma influência grega e estavam sendo negligenciadas, precisavam de comida, outras coisas, e a igreja ainda estava nesse momento de transição. Mas Jesus ser judeu é uma fé judaica, não é para os gentios, mas então esse povo que tem essa influência da Grécia, não, a gente não quer muito, sabe, e deu uma confusão, uma briga, e isso deu um conflito dentro da nova igreja lá em Jerusalém. E os apóstolos perceberem isso e falam: olha, a gente não pode parar de pregar o evangelho, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar para vocês agora, escolher 7 homens bons, homens cheios do Espírito Santo, homens de uma boa reputação, e esses homens vão ser os servos que vão tomar conta dessas coisas, das mesas, dessas viúvas, etc. Então a igreja escolheu 7 homens, e esses se tornaram basicamente diáconos. Isso para os apóstolos poderem continuar em oração e na pregação do evangelho. E a ideia então, logo no início da igreja, é que tem que ter pessoas na igreja que ajudam, amém, para que o líder, o pregador, quem evangeliza e tudo, possa fazer as outras coisas do ministério. É triste, mas em muita igreja, graças a Deus não acontece aqui, pelo menos agora não acontece, antigamente acontecia, mas o pastor limpava o vaso sanitário, pia, levava o lixo para a rua, faz de tudo o pastor. E às vezes ele não tem tempo para pregar, ele não tem tempo para orar, porque ele tem que fazer todas essas outras coisas. Leia Atos 6, versículos 1 a 7, você vai ver a necessidade. Nós percebemos, é a igreja que escolhe os diáconos. Então pode ter igreja sem diácono, pode ter igreja com 2 diáconos, pode ter diáconos por um tempo provisório. A Bíblia não dá certas regras nesse sentido, mas ele fala que os diáconos vão ter que ser homens de Deus. Inclusive Estevão, ele será martirizado no próximo capítulo, e ele é um dos 7 diáconos escolhidos em capítulo 6. Ele prega muito bem, na verdade é a maior pregação no livro de Atos. É um diácono que prega, e ele morre por causa disso. Vamos para o segundo evento, no primeiro século, a quebra decisiva entre o judaísmo e o cristianismo. O evento chave, Estevão é martirizado, e você pode ler sobre isso. Por tal morte, ficou óbvio que os judeus descrentes não aceitavam a fé em Cristo como uma mera seita de judaísmo. Eles não olhavam para os crentes e falavam: eles são diferentes, mas são nossos irmãos. Não, eles falavam: precisamos acabar com isso logo. Então mataram Estevão. Os seguidores de Jesus estavam acumulando a sua própria identidade. Eles eram uma seita eles eram uma seita eles eram uma seita do judaísmo, obrigado, nos olhos da maioria. Mas, então, eles tinham o nome, o caminho, esse é o nome do movimento, o caminho, eles são do caminho, você pode ler isso em Atos 9, versículo 2, aquele caminho. Tá. E o nome cristãos foi criado depois, na cidade de Antioquia, que fica para o norte de Jerusalém. E você pode ler isso em Atos 11, 26. A palavra cristão
é a ideia de um pequeno Cristo. Um pequeno Cristo. Ah, você é um pequeno Cristo, né? Então, era uma forma de zombar dos crentes, de falar mal dos crentes. Para nós, hoje, é uma honra. Alguém me chama de cristão, você é um cristão? Amém, isso mesmo. Mas na época não era exatamente isso. O resultado, o evangelho vai para outros povos. Os judeus rejeitavam, então o povo de Deus, a igreja, vai embora, vai para os outros. Filipe, Pedro e João ganham samaritanos para Cristo, página 5. Os samaritanos eram como mestiços, tendo sangue judaico e gentílico, e cuja fé não era igual. Esse grupo precisou que a porta do evangelho estivesse aberta por Pedro, porque ele tinha recebido as chaves do reino. Deixe-me explicar isso para vocês. Vamos para Mateus 16, por favor. Mateus 16. E vamos ver aqui versículos 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, mandou aos 6 discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Então, aqui, versículo 19, Jesus disse para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. E nós entendemos aqui, ficou necessário Pedro abrir a porta do evangelho para povos diferentes. Inclusive, quando Filipe foi para os samaritanos, vários samaritanos tinham recebido Jesus, mas ficou necessário Pedro ir lá e conversar com esse povo, batizar esse povo recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque Pedro recebeu a chave. Anteriormente, quando aconteceu o Pentecostes, quem pregou o evangelho para os judeus? Pedro. Ele abriu a porta do reino dos céus para os judeus. Então, essa é a ideia. Precisou ficar claro que Deus abriu a porta para os povos diferentes, tendo dado as chaves para Pedro. Pedro precisou abrir. Agora, continuando aqui, Filipe ganha o eunuco da Etiópia. Ainda que o eunuco trabalhasse na África, não se sabe se ele era gentil, judeu, prosélito, judeu gentil ou temente a Deus. Essa dúvida é relevante porque Pedro não usou a chave do reino para abrir a porta do evangelho aos gentios até Atos 10. Portanto, ou o eunuco era um gentio e um tipo de precursor, ou ele não era, mas Deus acabou usando-o para levar o evangelho à África. Deixa-me explicar. Se Pedro precisa abrir a porta do evangelho para cada grupo diferente, primeiro judeus, depois samaritanos e depois gentios, se o eunuco é um gentio puro, então parece que ficou necessário para Pedro ir lá com Filipe para ganhar esse eunuco da Etiópia para Cristo. Só que Pedro não está nessa história. Então, muitos acreditam que esse homem provavelmente tinha sangue judaica ou ele era um prosélito, alguma coisa assim. E o que deixa isso mais claro é o seguinte: esse homem estava voltando de Jerusalém, ele estava lá por causa do povo de Deus e a festa e tudo isso. Então parece que ainda que ele tivesse trabalho lá na África, ele tinha ido para esse lugar por causa de uma conexão com o povo judaico. Mas vamos continuar. Número 3, terceiro evento aqui, o chamado do apóstolo Paulo para os gentios. Isso no ano 35 ao ano 38. Deus milagrosamente
dá uma missão especial para Paulo. E você pode ler sobre isso em Atos 9. Mas Deus fala, ele vai pregar para os judeus e para os gentios e para reis. E a gente vê isso na vida e no ministério dele. Essa missão leva Paulo para os gentios. Pedro fica principalmente evangelizando os judeus. E quando você lê o livro de Atos, você nota isso. Primeira parte, Pedro, judeus. Segunda parte, Pedro basicamente some. E você vê Paulo. E Paulo não fica em Israel. Ele sai, ele vai para os gentios. Ele vai para a Europa. Ele foi chamado para fazer isso. Paulo, então, ele passa 3 anos na Arábia. A Bíblia não explica para nós o porquê ele ficou lá e tudo que ele fazia. Mas ele passou esses 3 anos nessa região. Eu não sei, mas lembra, ele era um fariseu ensinado pelo Rabi Gamaliel. E muito entendido, mas quando Deus chamou ele, ele caiu no chão e olhou para Deus e as escamas estavam nos olhos dele e caíram, ele recebeu Jesus e tudo isso. Eu imagino que era uma coisa chocante mesmo. Então ele fugiu para passar um tempo com Deus mesmo para entender exatamente o que estava acontecendo. Eu não sei, é isso que eu imagino. Mas enfim, ele volta. Ele conhece Pedro e os outros. Número 4, a salvação do primeiro gentio. A salvação do primeiro gentio. Pedro ganha Cornélio, um gentio, em Atos 10 e Atos 11. Com esse evento ficou confirmado que Deus salva a todos. Então, um dia, Pedro, ele está em cima de uma casa, no teto, orando, fazendo jejum. E ele tem uma visão em um tipo de pano grande, amarrado aqui, desce e abre. Ele vê um monte de animal considerado imundo. O judeu não pode comer. E Deus fala para ele nessa visão, coma. Ele fala, não, Senhor, eu nunca permiti nada imundo entrar na minha boca. E Deus fala, o que Deus limpou, você não deve chamar imundo. E Deus deixou esse pano descer e abrir 3 vezes e falou a mesma coisa para Pedro. Logo depois chegam as pessoas na casa de Pedro e falam, ei, há uma pessoa que quer conversar contigo. Era um gentio, uma pessoa considerada imunda. E Pedro, ele vai com eles. Ele fala para esse homem Cornélio. Cornélio não era salvo, mas ele dava esmolas, ele fazia muitas orações. Então ele era um homem não salvo que temia a Deus. E Deus escolheu ele e falou, esse homem precisa ser salvo. Então envia Pedro para ele. Pedro fala, olha, eu não posso explicar tudo, mas Deus está me mostrando que eu preciso pregar o evangelho para você, ainda que você seja gentio. E Pedro prega para ele, e de repente o Espírito Santo desce nesse povo gentílico, o povo começa a falar em línguas, e os olhos de Pedro ficam desse tamanho. Olha só, gentios! E deu uma briga na igreja, pessoas falam, mas Pedro, que é isso? E Pedro fala a mesma coisa, olha, eu recebi essa visão, eu fui para Cornélio, por causa de Deus, e o Espírito Santo desceu nesse povo também. Eu vou brigar com Deus, se ele autentica a fé dos gentios, e eles nem têm a lei, eu vou falar que eu não concordo com o Espírito Santo de Deus. Então Pedro fala para o povo, eu não vou brigar com Deus, é o que Deus decidiu fazer. Então assim, o que parecia uma seita dos judeus, saiu dos limites de Israel, e foi para os confins da terra. E agora nós podemos amar o judeu e tudo hoje, e querer ganhar eles, mas a fé não ficou limitada com o povo judaico, espalhou, e claro, está aqui no Brasil. Número 5, a implantação da igreja de judeus e gentios em Antioquia da Síria. Você pode marcar essa Antioquia. Essa cidade se torna o centro do cristianismo. Era Jerusalém, mas vai para Antioquia, ok? Essa mesma cidade, ou igreja nessa cidade que envia Paulo nas viagens missionárias. Então vai de Jerusalém para Antioquia. É bom e importante lembrar disso.
crentes judaicos chegaram em Antioquia, a terceira maior cidade de Roma, após Roma e Alexandria, por causa da perseguição de Saulo, que agora é Paulo, né? Esses crentes pregavam o evangelho aos judeus e alguns pregavam aos helenistas. Helenistas são esse tipo de judeu que eu descrevi para vocês, que ficou influenciado pelos gregos. Então, ele é helenista. Você pode marcar essa palavra, é muito usado nos livros históricos sobre essa época. E muitas vezes a Bíblia usa a palavra grego, e muitas vezes não é um grego puro, é um judeu helenista. Judeu que ficou influenciado pelos gregos, muitas vezes pela filosofia, também pela religião, etc. O número de convertidos ficou tão alto que chamou a atenção dos crentes em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé para Antioquia. No próximo ano, Barnabé foi buscar Paulo, que era Saulo, para os dois edificaram os irmãos lá. Isso eles fizeram por mais um ano, no ano 40, ok? Então, uma década depois da ressurreição de Jesus Cristo. A igreja em Antioquia se tornou uma das mais influentes do primeiro século. Número 1, lá os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Número 2, lá o Espírito Santo inicia missões para alcançar os gentios. Atos 13 é quando Deus manda Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Eles vão sair dessa cidade. Número 3, lá a presença de gentios na igreja provocou o concílio de Jerusalém. E nós vamos ler mais sobre isso, mas é um dos eventos mais importantes da igreja, em Atos 15. E número 4, lá Paulo repreendia Pedro sobre o tratamento dos gentios. E você pode ler sobre isso em Gálatas, mas Pedro, ele está conversando com os gentios que tinham recebido Jesus, estavam comendo juntos e tudo. E daí vem um grupo de judeus, né, que ainda não tinham compreendido muito bem como a salvação é para o gentio também. E Pedro, ele se levanta e se afasta dos gentios. E Paulo, que foi chamado para ganhar os gentios, ele fica bravo. Ele prega para Pedro: que isso? Você não pode fazer isso? Você pode ler sobre essa briga entre Pedro e Paulo em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 2. O que eu acho interessante, as pessoas católicas enfatizam como Pedro era o primeiro papa e tudo isso, que não é verdade. Mas na Bíblia é Paulo que repreende Pedro no livro de Gálatas. Enfim, sexto evento aqui, a fome profetizada. Ágabo, um profeta que foi para Antioquia de Jerusalém, com outros profetas, profetizou de uma fome em todo o mundo, cerca do ano 40. Barnabé e Paulo foram escolhidos em Antioquia para enviar socorro para os irmãos na Judeia, no ano 44. Paulo continuava procurando ajudar os irmãos em Jerusalém ao longo dos anos, provavelmente por causa dos maus tratos dos judeus. E você pode ler sobre isso, por exemplo, no livro de Atos, nos livros de 1ª e 2ª Coríntios. O que eu entendi é que deu uma fome e, além disso, os crentes que ficavam em Jerusalém estavam sofrendo por causa da perseguição. Então, o alvo das outras igrejas, por exemplo, em Antioquia e outros lugares, era: vamos levar ajuda, vamos levar comida, coisas para ajudar o povo da primeira igreja lá em Jerusalém, porque a coisa ficou feia. E eu não sei quantas pessoas ficaram em Jerusalém, porque em Atos 8, um monte de gente sai de Jerusalém por causa da perseguição de Saulo na época. Mas, enfim, eles faziam essas coisas para ajudar as pessoas. E nós sabemos que pessoas ficavam em Jerusalém por causa de outros eventos que vão acontecer. E provavelmente também, além disso, muitas outras pessoas recebem Jesus ao longo dos anos em Jerusalém. Número 7, a perseguição da igreja pelo rei Herodes, ano 44. Ele martirizou Tiago, o apóstolo. Esse Tiago não é o Tiago que escreveu o livro de Tiago.
Esse é o Tiago, o apóstolo. O outro Tiago é o meu irmão de Jesus, que escreveu a carta que nós temos na nossa Bíblia. Também Herodes procurou fazer o mesmo com Pedro. Ele queria matar Pedro, mas não teve sucesso. E Pedro vai ser martirizado. Segundo a tradição da igreja, ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele falou que eu não mereço a honra de ser crucificado igual o meu Senhor Jesus. Então, de cabeça para baixo. Eu não sei se é verdade. Eu sei que ele foi martirizado pela Bíblia porque Jesus fala em linguagem figurativa em João, no livro de João. Então nós sabemos o que aconteceu, mas todos os detalhes a gente não tem como confirmar todos os detalhes. E esse rei Herodes, ele acaba morrendo amaldiçoado por Deus. O povo fala, as palavras dele são as palavras de Deus, e ele não nega isso, ele aceita esse louvor, e Deus mata Herodes. E você pode ler sobre isso em Atos 12, na verdade uma coisa nojenta. Se eu não me engano, a passagem diz que ele foi comido por vermes, uma coisa feia que acontece.